Então, a ivermectina, ela é um fármaco da década de 70, vem como um produto que foi encontrado em um caldo de um actinomiceto de solo, o Streptomyces avermitilis. E atua, o mecanismo de ação da ivermectina em relação aos eumintos é causando, em síntese, uma paralisia tônica da musculatura do parasita, né? E isso vai facilitar a sua posterior eliminação. A paralisia, ela ocorre porque a ivermectina, ela atua principalmente em canais de cloreto, aqueles controlados por glutamato, e esses canais de cloreto controlados por glutamato, né, cujo ligante aí é o glutamato, eles são presentes apenas em invertebrados. Mas ela também tem ação em canais de cloreto induzidos por GABA, né, ativados por GABA, que são presentes em alguns nematóides, como ascaris. Então, com base nisso, se dá o seu mecanismo de ação. Em relação às classes de eumintos que são sensíveis à ivermectina, ela tem a ação em muitos nematóides, mas essa ação também pode variar. A gente vai ver que, por exemplo, ela tem uma excelente ação para estrongiloides, estercorales, atua bem em ascaris, mas, por exemplo, tricúris já tem uma ação moderada, ancilostomídeos, ela não tem uma ação considerada tão efetiva. E além disso, em relação a cestódios e trematódios, essas classes de eumintos, eles não têm receptores de alta afinidade para a ivermectina. E por isso o fármaco, né, então não tem atividade sobre essas classes. Então aqui, né, uma atividade excelente, estrongiloides a gente já colocou. Em relação a outros vermes aí, outros eumintos, como Wucheria, Bancroft, Brugia, Loa-Loa, ela tem atividade contra microfilárias, mas ela não elimina vermes adultos. Então, por exemplo, para esses casos, né, quando ela é utilizada, o uso, né, vai se saber que vai estar associado só a microfilárias e os vermes adultos vão continuar o ciclo, né, de eliminação de novas microfilárias. Então, o fármaco tem que ser repetido várias e várias vezes. Aqui, então, a gente percebe, né? Faltam esses receptores, esses canais de cloreto ativado por glutamato em cestódios e trematódios, então eles realmente são insensíveis à ivermectina, tem pouca atividade em ancilostomídeos, se considera que a atividade também para enteróbios, tricúris, é uma atividade variável, mas tem boa atividade em ascaris e estrongiloides. Em relação à classe aí, né, dos vermes, né, principalmente associada aí a essa classe, né, Filari, a Wucheria, Oncocerca, a gente viu que ela atua principalmente em microfilárias. Então, ele é um fármaco preferido com excelente eficácia para estrongiloides, tem atividade para oncocercose também, ascaris, enteróbios, uma atividade boa, mas algumas vezes é considerada variável. Filariose linfática, né? A gente falou anteriormente. Normalmente ela é oferecida junto com o albendazol. Isso são esquemas que podem ser utilizados, mas na próxima aula a gente vai discutir um fármaco mais específico para filariose linfática, de etilcarbamazina, e também tem atividade a ivermectina para larva migrans cutânea. Então, aqui, detalhando melhor para vocês o mecanismo de ação, a ivermectina ela atua em canais de cloreto, principalmente aqueles ativados por glutamato, mas também aqueles ativados por GABA, que são presentes em células musculares, em células nervosas, principalmente aí, né, dos nematóides. Isso vai levar à abertura do canal, né? A gente sabe que aí a gente vai ter hiperpolarização por aumento, né, da concentração de cloreto intracelular. E com isso, ocorre uma paralisia do nemateuminto, no caso, mas a ivermectina ela também tem ação sobre artrópodes. Tanto é que ela é utilizada, né, para escabiose, pediculose. Então, nesse caso, a gente vê um aumento, né, da transmissão aí
da transmissão da entrada de cloreto para dentro da célula, com uma paralisia, então, do euminto. Com relação a esses canais de cloreto, os ativados por glutamato, eles estão só nos invertebrados. Aqueles ativados por GABA existem também em humanos, mas se considera a especificidade, a afinidade da ivermectina por esses que são associados a eumintos maior do que aqueles que são presentes em células humanas. Então, aí o seu uso, principalmente para tratar algumas quadros, né, de infecção por nematóides, mas ela também tem atividade aí sobre artrópodes. Então, já em relação aos artrópodes, né, usada no tratamento da escabiose, usada também no tratamento da pediculose. O mecanismo de ação é o mesmo, né, paralisia desses artrópodes por conta de um aumento do influxo de cloreto e hiperpolarização das células musculares, das células nervosas, o que vai levar a uma paralisia e até mesmo morte desses artrópodes. A dosagem de ivermectina, ela é calculada pelo peso, né? Aqui eu coloco para vocês os comprimidos. Normalmente, ela só está disponível para via oral, uma absorção muito rápida e uma boa absorção a partir do trato gastrointestinal, uma meia-vida longa, estimada em torno de 57, 60 horas de meia-vida, e sofre metabolismo para geração de metabólitos inativos, é um metabolismo hepático. Os comprimidos, normalmente, eles têm aí essa dosagem, são comprimidos de 6 miligramas, e de acordo com o peso corporal se calcula, então, a dose aí do fármaco. Normalmente são considerados 200 microgramas de ivermectina a cada quilo do paciente. Aqui só as dosagens já prontas, né, para facilitar. Com relação aos dados de CINET, eu comentei com vocês. Em relação ao metabolismo, que eu não tinha falado, é via CYPs, né? E essa família de CYP, a 3A4, ela metaboliza muitos outros fármacos. Então, o potencial de interações medicamentosas existe porque a CYP3A4 está associada ao metabolismo de vários outros fármacos e a gente pode ter, então, competição, né, por esse metabolismo. O fármaco normalmente não atravessa a barreira hematoencefálica. A glicoproteína P é uma bomba de fluxo, né, ali na barreira hematoencefálica, e ela é considerada muito importante para bombear a ivermectina para fora do cérebro e normalmente em humanos esse é um mecanismo associado aí à ausência desses efeitos a nível do sistema nervoso. Agora, quando a barreira hematoencefálica está permeável, né, em casos aí de algum problema, como é o caso da meningite, aí sim, ela pode, né, penetrar e ser tóxica, causando cefaleias, ataxia, coma, né, porque provavelmente ela vai conseguir agora interagir com aqueles receptores de GABA presentes ali no sistema nervoso central. Como ela tem essa atividade descrita para os receptores GABA, embora tenha maior afinidade para os de nematóides e de artrópodes, se recomenda evitar o uso da ivermectina em pacientes que façam uso de outros medicamentos que também atuam via receptores GABA, como é o caso dos barbitúricos, benzodiazepínicos, ácido valproico. No caso do tratamento que se associa à eliminação de microfilárias, como é o caso da oncocercose, normalmente o fármaco é bem tolerado, mas quando começa a haver, né, a eliminação das microfilárias, o indivíduo ele pode apresentar uma resposta inflamatória por conta, né, da eliminação dessas microfilárias e uma resposta imune do hospedeiro ser ativada com vários sintomas. Então, pode acontecer, né, cefaleia, tonteira, fraqueza, exantema cutâneo, prurida, edema, dor abdominal, febre, taquicardia, alguns quadros mais graves. Isso se associa à morte, né, das microfilárias, no caso do tratamento para oncocercose, que é uma reação chamada reação do tipo Masotti, uma reação semelhante à reação de Masotti, que se dá por conta de uma resposta inflamatória e normalmente ela é bem controlada pelo uso de corticosteroides.